Bueno chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem, o canal que te dá dicas de espanhol para você aproveitar muito mais a sua próxima viagem. E esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo para vocês sobre o básico que é diferente. O que é diferente entre o espanhol e o português, que vai te ajudar demais a deixar de lado o portunhol. Então vem comigo! E qual é o objetivo dessa série de vídeos, gente? Eu estou trazendo para vocês coisas básicas que você que está começando no espanhol, começa por aqui que vai dar tudo certo. Só que esse básico é fundamental para você ter uma boa pronúncia, um bom espanhol e esquecer o portunhol. Esquecer de tapar o sol com a peneira, de ficar ali tentando falar sem saber o que está fazendo. Então não é porque é básico que não é importante, muito pelo contrário. São coisas fundamentais para você ter um bom espanhol. No vídeo 1, eu falei bastante sobre pronúncia, pronúncias de várias letras que tem no espanhol e que não tem no português e vice-versa, sons que existem no espanhol e não tem no português e que tem no português e não tem no espanhol. O vídeo ficou muito legal, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste o vídeo para acompanhar melhor essa segunda aula. O vídeo de hoje vou falar sobre gêneros das palavras. E por que é tão importante saber gêneros no português e no espanhol? Imagina que alguém fala para você o seguinte: o meu viagem foi ótimo, mas roubaram a minha computador. Como é que soa isso para você? Fica estranho, né? A gente já causa aquela estranheza, você já fica processando aquilo, fica aquela cara de assim, o que será que a pessoa está falando? Por que está falando daquele jeito? E em espanhol acontece isso com os brasileiros. Existem várias palavras que estão heterogênicas, que tem um gênero no português e outro no espanhol. E aqui eu vou trazer para vocês o que é diferente, porque o que é igual a gente não precisa. Eu fiz uma seleção de várias palavras para vocês prestarem bem atenção, para não falar em espanhol igual eu falei essa frase aqui em português. Porque da mesma forma que foi estranho para você escutar, é estranho para os hispanos escutarem quando a gente fala uma palavra que com gênero errado, que não é o correto no espanhol. Então vamos lá. Para começar, as letras do alfabeto. Como eu falei no vídeo 1, eu falei bastante da pronúncia dessas letras, mas o alfabeto em espanhol, ele é feminino. Então o que acontece? Se escreve com la A, se escreve com la B. E é dessa forma que você vai perguntar, ou, por exemplo, basura, se escreve com la B ou com la V? Então é feminino. Todas as letras no espanhol é feminino. Por exemplo, açúcar, se escreve com la Z ou não? Certo, pessoal? Não esquece, é diferente do português. As letras no espanhol são femininas. Outra coisa muito importante é os dias da semana. Então, aqui a gente vai falar a segunda-feira, o sábado, a sexta, mas em espanhol é sempre masculino. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Então, é sempre masculino. Todos os dias em espanhol é sempre masculino. Então, presta atenção que isso é diferente do português. Existem duas regras que ajudam muitos brasileiros na hora de saber o gênero das palavras. A primeira é que toda palavra terminada em AJE, A-J-E, vai ser masculina. Então, por exemplo, el viaje, não é a viagem como em português. El viaje fue increíble, el viaje. Próxima, paisaje, el paisaje. El paisaje de España es lo más hermoso que ya he visto. El paisaje. El coraje, que seria como a coragem. ¿Tienes el coraje de decirme eso? Pues você tem a coragem de me falar isso? El coraje. Próximo, homenaje. É a homenagem. Me hicieron un homenaje hermoso. Un homenaje, que seria uma homenagem, que em português é feminino. Próximo, porcentaje. El
porcentaje de lucro está mais alto. El porcentaje. Então, toda vez que a palavra terminar em AJE, ela vai ser masculina em espanhol. A regra número 2 são as palavras terminadas em umbre. Umbre. Então, palavras terminadas em umbre são sempre femininas no espanhol, como la legumbre, que seria o legume. Esta legumbre é distinta. Então, esse legume daqui é diferente. La legumbre. Próximo, costumbre. La costumbre. La costumbre de México é distinta do Brasil. Então, o costume do México é diferente do Brasil. Próxima, cumbre, que seria como cume, o cume de uma montanha. Yo caminé hasta la cumbre de la montaña. Próximo, sangre. La sangre. Essa é o que eu acho que é o que todo mundo é. La sangre é roja. Então, la sangre é feminino. Vou passar aqui uma listinha para vocês das palavras que são femininas no português, mas no espanhol elas são masculinas. Vamos começar com el arte, que é arte. El Museu del Arte, não é o Museu da Arte, é o Museu del Arte. Então, é ele, masculino. Próxima, cor. A cor em espanhol é el color. El color rojo es lo que más me gusta. El color. Outra é dolor. El dolor, que é a dor. El dolor más fuerte que siento. Então, el dolor. Origen. El origen, que é origem. El origen del universo. Então, el origen. Puente. El puente. Não é a ponte. El puente de Puerto Madero. El puente. Árbol. El árbol, que é a árvore. El árbol. El árbol de Navidad. Equipo. El equipo. A equipe. A mim não me gusta el equipe de mi trabajo. Então, el equipo. Mas também existem as palavras que são masculinas no português e femininas no espanhol. Um erro bem clássico é nariz, que em espanhol é la nariz. Me duele la nariz. La nariz. Espinaca. A mim não me gusta la espinaca. Espinaca é o espinafre. Leite. La leite. Então, leite é feminino no espanhol. Por exemplo, a mim não me gusta la leite. Sal, outra coisa, é la sal. Escreve igual sal em português, mas é la sal. Ah, tienes que poner la sal aqui, la crema, que é o creme em português. Que pode ser a crema de poner no café ou a crema que os mexicanos colocam bastante na comida. Próximo. Você faz bastante comida até aqui, né? Próximo, sonrisa, que é o sorriso. Sonrisa. La sonrisa desta chica es hermosa. Próximo, computadora. Não é computador, la computadora. É a frase que eu falei já no começo do vídeo. El viaje foi incrível, pero me roubaram la computadora. Então é assim que ficaria em espanhol. Eles usam também uma abreviação. É muito comum eles falarem la compo. Ah, essa é mi compo, que é a abreviação de computadora. La radio. Súbeme la radio, que tem até uma música do Henrique Iglesias. Súbeme la radio, que essa é minha canção. Então, la radio. E para terminar, la licuadora, que é o liquidificador. Pois a licuadora não está funcionando. E é exatamente o contrário com a vitamina. Por exemplo, no liquidificador você faz a vitamina. Em la licuadora se hace el licuado, como é a vitamina e em espanhol é el licuado. Então essas são algumas palavras, claro que existem outras, aqui eu trouxe algumas para vocês se acostumando com essa diferença de gênero. E daí você tá aí se perguntando, mas agora eu vou ter que saber tudo isso, eu vou ter que decorar todas essas palavras e não é exatamente decorar. Eu acredito que é se acostumar, você tem que se acostumar com o gênero da palavra, da mesma forma que você se acostumou em português. E você não ficou decorando que isso e aquilo é feminino e masculino, você se acostuma de tanto escutar, de tanto ver, de tanto praticar.
E em espanhol é a mesma coisa, você vai se acostumar com os gêneros das palavras. E uma vez que você se acostuma e você escuta errado, aquilo na hora te chama atenção, da mesma forma que acontece em português. Aquela estranheza, assim, nossa, tá estranha essa frase, não tá legal, está errado. Em espanhol é a mesma coisa, a partir do momento que você se acostuma, essa estranheza vai vir com o idioma também. E no português você também não decorou todas as palavras, você se acostumou. E, inclusive tem palavras que a gente se acostuma errado. Eu sempre escutei, por exemplo, que é o mousse de maracujá. E na verdade é a mousse, o correto é feminino, é com um A. Mas tanto que eu acostumei, eu escutei o tempo todo, cresci escutando o mousse, que toda vez que eu escuto a mousse me causa estranheza. Daí eu lembro, não, tá certo, é a mousse. E tem outras palavras, por exemplo, tem muita gente que fala o alface, e o correto é a alface. Outra, ai, que dó de você, então você tem o dó, não tem uma dó ou a dó de você. Então são palavras que tem muita confusão, inclusive no português. É necessário sim estudar e colocar uma atenção especial nesse tema. É muito estranho você escutar a pessoa falando com o gênero da palavra que não é correto. Então vamos lá para as duas dicas que eu separei para você acostumar com esses gêneros das palavras em espanhol e também praticar a pronúncia, que foi a dica do vídeo 1. A número 1 é a leitura em espanhol. Então, se você está começando, pega livros infantis, livro de alfabetização de criança em espanhol, que vai te ajudar bastante. Então ali você já vai conseguir ler prestando atenção na pronúncia e também nessa diferença de gênero das palavras. O que eu aconselho sempre é fazer 3 leituras. A primeira leitura é aquela leitura rápida, para você saber do que está se tratando. Aquele livro, geralmente os livros infantis vão ser bem curtinhos. Caso você não queira começar de cara com o livro, pode ser com um texto. Eu até vou deixar um texto aqui no link para vocês começarem a praticar. Então faz aquela leitura rápida, dinâmica. Entendeu do que se trata? Tem várias palavras que você, mesmo que não saiba nada de espanhol, você vai entender por causa da similaridade e várias palavras parecidas. E tem tantas outras que você não vai saber o que significa, não vai se adequar com aquela pronúncia, tá muito difícil. Só lê. Descobre do que se trata aquele texto ou aquele livro. Passo 2. Você volta e faz uma segunda leitura. Aí sim, essa leitura com mais concentração. Ali você vai ver palavras, você não está mais lendo um texto completo. Você começa a ver palavra por palavra, pronúncia. Como se apareceu lá, jugo de naranja. Então você separa a palavra, fala uma por uma em voz alta, sempre. Jugo, naranja. E treina essa pronúncia e o significado. Sempre que possível, identifique o gênero e fale com o gênero. El jugo, la naranja. Então aí você faz a leitura completa dessa forma. É mais demorado do que a primeira, óbvio, mas é o que vai funcionar. Chegou, você terminou, viu todas as palavras, marcou as palavras que você não conhece, não tem nem ideia do que é. Aí você vai fazer uma terceira leitura. Você vai ler o texto completo, fazendo a pronúncia de cada palavra e contando a história inteira. Então você vai juntar todo o dinamismo da primeira leitura com as correções da segunda e assim vai fluindo. Cada vez mais que você pratique, você se acostuma com as palavras, com a pronúncia e com os gêneros, que é tão importante para ter essa fluência no espanhol, certo? Não ignore as leituras, é infantil, porque eu vou começar a ler livro de criança. É a melhor coisa, eu comecei lendo livro de alfabetização, assim, bem básico, aqueles livros que tem 4 frases por página, e é o que realmente vai funcionar para quem está começando. Agora, se você já estudou espanhol alguma vez na vida, sabe um pouco mais, tá só faltando prática, aí sim, começa com um livro que você já conhece, por exemplo. Já conhece a história do Harry Potter? Então vai ler um livro do Harry Potter em espanhol. Pega várias histórias que você já sabe. Eu aconselho não seja, por exemplo, um livro muito profundo, um livro muito pesado, com um vocabulário que muitas vezes você não vai usar.
você vai ficar ali tentando ler e vai ficar traduzindo no Google Translator e na verdade você nem vai usar aquele vocabulário. Então é sempre bom começar pelo básico que é fundamental. Então, palavras que você usa mais, verbos que você vai usar mais, isso tudo vai estar no livro infantil ou livro infanto-juvenil. E essa foi a dica 1, calma aí que ainda tem a dica 2. Também você pode treinar essa pronúncia e a identificação de gênero das palavras com filmes e séries. Isso já recomendo para quem já tem um espanhol um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque você vai ter que se preocupar com o listening. Você vai ter que se preocupar como você está escutando aquela palavra, que é uma preocupação a menos quando você está lendo. Não que eu desaconselhe totalmente a pessoa que está começando a estudar o espanhol, que quer aprender, a aprender com filmes, séries e músicas. Muito pelo contrário, eu sempre indico para os meus alunos incluir na rotina deles o filme, a série e a música, os três. Só que não com esse intuito. Então, se você está começando, essas três, o filme, a série e a música, é para te ajudar a aprender a escutar. Então você vai assistir focado nisso. Nossa, falou essa palavra será que escreve assim? Como é que vai ser? Você vai se focar bastante em aprender a escutar e aprender a pronunciar. E que é diferente do exercício daqui. Mas se você tá com o espanhol um pouco mais avançado e tá faltando prática, aí vale a pena. Aí você pode colocar legenda ou sem legenda, se você preferir, e começar a só prestar atenção na letra. Então, se você já consegue escutar fluido, não precisa parar para pensar, que palavra que é isso? Será que ele falou isso ou falou aquilo? Pode ser uma boa opção para você. Então, se dedique, coloque a série que você gosta e vai escutando. Nossa, essa palavra é assim, nunca imaginei que é el árbol. Então, dentro do contexto, você consegue identificar os gêneros e a pronúncia. E daí você já pratica tanto o vídeo de hoje quanto o vídeo da semana passada, que eu falei bastante de pronúncia. E é isso, pessoal. Essa é a segunda parte do vídeo que eu tô fazendo sobre o básico que é diferente. As diferenças entre o espanhol e o português que são fundamentais para você deixar o portunhol de lado. Então, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você ficou com qualquer dúvida e semana que vem tem a parte 3, a última parte dessa série de vídeos. Até mais!